O ministro Gilmar Mendes foi falar demais e foi enquadrado. Quem tem C tem medo. Lula abriu a boca igual o presidente colombiano e se arrependeu. Meu irmão, foi bater logo de frente com Donald Trump. Vocês viram, né, o que aconteceu com o colombiano, né? Agora veja o que aconteceu com Lula. Meu Deus do céu. Chupa que é de uva, tá docinha como o mel. Vai querer bater logo de frente com o Trump, rapaz. Quando você acha que não tem como ficar pior, aí vem o Lula e dá uma coletiva de imprensa, e no meio da coletiva de imprensa ele decide desafiar, partir para a briga mesmo, contra a maior e mais forte economia do mundo, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Cara, é de uma inteligência, assim, é impressionante a capacidade que o Lula tem de se afundar ainda mais. Durante a coletiva de imprensa dele, um jornalista pergunta o que ele acha sobre essa situação onde o Donald Trump fala que países que tarifarem o seu país, o Donald Trump falou em defesa, os países que não aceitarem os deportados, ou seja, os cidadãos dos seus países, né, e países que estiverem cobrando muitas tarifas contra os Estados Unidos vão revidar e vão colocar tarifas nesses países também. Ele fez isso na questão do Canadá, fez isso com o México. O Canadá e o México arregaram imediatamente. Colômbia vai lá e compra briga com Donald Trump. Ele vai, coloca a tarifa de 25%, Colômbia arrega que é uma... Meu Deus do céu. Aí vai o Lula agora e fala isso aqui durante a coletiva de imprensa. Parabéns, Lula. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Primeiro que ele falou besteira aqui, né? Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos americanos. Porque taxar os produtos brasileiros, Lula, você já taxa. E nós, inclusive, temos a maior taxa do mundo, o maior imposto do mundo que você conseguiu aprovar comprando os deputados e senadores, que é o IVA de 28%. Mas aí eu entendi. A gente tem que decifrar. Quando o Lula fala, você tem que decifrar, porque tanta asneira. Ele tinha que ter falado o seguinte, se o Trump taxar produto brasileiro, o Brasil vai taxar produto americano. Só que tem um probleminha nisso daí, tá? Os Estados Unidos, o que ele compra do Brasil, existem vários outros países que ele pode comprar. O que nós importamos dos Estados Unidos, não tem. O que nós importamos dos Estados Unidos é produto de alto valor agregado, é produto de alta tecnologia, que não existe no Brasil, que não existe, a indústria não consegue viver sem. Tem muita coisa que a China não produz. Você, socialista de iPhone, vai ficar sem iPhone, tá bom? Mas aí ele continua. Eu acho que nesse momento ele caçou briga, ele falou isso, na hora ele deve ter percebido, que merda que eu fiz. Que eu fui inventar de caçar briga com o cara? Aí ele passa os próximos 1 minuto e meio tentando amenizar a situação. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata. Mas você nunca xingou ou ofendeu o presidente americano de fascista e nazista como você fez com Donald Trump. Essa é a diferença, Lula. Antes do Donald Trump assumir, você chamou ele de nazista e fascista, tá bom? E a Jama mandou o outro lá, né, naquele lugar. E a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. Você tá vendo? Aqui ele já tá colocando o rabinho entre as pernas, viu? O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Primeiro que a palavra supremacia, eu não sei o que você colocou essa palavra aí. É só o nosso segundo maior parceiro comercial. Só isso. Estados Unidos não é só o segundo. Não tem importância não, não é ser tudo não, é só o segundo. É o quê? 40 bilhões de dólares? Ele é superioritário com relação ao Brasil. É mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos.
Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Entendi. Você respeita a soberania da Venezuela, a soberania de Cuba, a soberania da China e soberania da Coreia do Norte? Porque ela não tem soberania, ela tem ditadura. O que o Trump está percebendo? Que o Brasil também não tem soberania. Soberania é a vontade do povo? Não, não tem. O que tem aqui, né, que essa falsa democracia, é uma facção criminosa que se apoderou do nosso país. E ele percebeu isso, inclusive financiado pelo narco-estado. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. Você percebeu que ele começou na agressão, ele começou a falar assim, se ele vier eu vou para cima. Falei merda. Não, mas eu respeito o Donald Trump, vamos trabalhar junto, eu quero trabalhar com ele, né? Porque ele é o presidente, eu respeito. Foi pra briga e logo na sequência viu a besteira que tinha falado. Ele sabe que se o Donald Trump impor tarifas gigantescas no Brasil de 25%, que é o que ele fala que vai fazer com os países que desrespeitarem os Estados Unidos, respeitarem a liberdade de expressão dos cidadãos americanos, o que se acontece com o Brasil acabou pro Lula. Acabou pro Lula, você não está entendendo. A quantidade de produtos que nós importamos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos consegue sobreviver sem o Brasil. Ele compra comida de outros lugares. Agora o Brasil, meu amigo, não dá, porque, cara, o Lula vai conseguir destruir isso aqui. Eu quero ver a briga mesmo. Sinceramente, eu quero que o Lula xinga mais o Donald Trump, mas não vai mais não. Agora ele já está morrendo de medo, não vai fazer isso mais não. Um abraço. Gilmar Mendes, ele fala demais, leva a checada dos seus colegas ministros do STF e é humilhado publicamente. Esse é o resumo da história. Como assim, Deltan? Como assim Gilmar Mendes levou uma checada dos demais ministros do STF? Gente, foi isso mesmo que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes, ele tomou praticamente uma nota da comunidade dos demais ministros do Supremo, algo que é simplesmente inacreditável. Se a gente pensar que o STF é o órgão mais corporativista de todos, que mais se autoprotege diante das críticas e ataques, mas eu vou contar exatamente o que aconteceu e como o Gilmar não só levou esse puxão de orelha por ele ter falado o que não devia, mas como ele não aprendeu a lição e continua falando demais pelos cotovelos, inclusive sobre a regulação das redes sociais, ou melhor, sobre a censura. E se você ficou curioso para entender, já vai deixando aí o seu like, bora aqui comigo que eu vou te contar essa história. No dia 23 de janeiro, o ministro Gilmar Mendes, como sempre, estava lá em um fórum empresarial na Suíça, a convite de ninguém sabe quem, com os custos pagos também por ninguém sabe quem. Tá aí, gente, uma boa pergunta para a imprensa fazer, hein? Quem financiou as passagens, a hospedagem e a segurança do ministro na Suíça? E aí lá, ele diz o seguinte, separei aqui para vocês, olha o que ele disse. Há reformas institucionais que também precisam ser discutidas. Michel Temer, eu e outros discutimos no Brasil um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto de semipresidencialismo. É um tema que certamente já está na agenda de 2025 e sobre o qual nós teremos que nos debruçar. Veja o que ele falou. Ou seja, o ministro disse que a reforma semipresidencialista estava na agenda do Supremo deste ano, a não ser que ele esteja também trabalhando como um senador, deputado ou como quem manda no Congresso, o que também não é de duvidar. Senão, estava na pauta do Supremo e disse que o tribunal ia decidir sobre isso. O que é essa reforma semipresidencialista, Deltan? O semipresidencialismo é um sistema de governo em que o presidente da República divide o poder com o primeiro-ministro, que é eleito pelo Congresso Nacional. O próprio Gilmar Mendes escreveu uma PEC que faria a transição do sistema atual presidencialismo para um semipresidencialista, o que é um absurdo, já que se essa PEC fosse aprovada e fosse posteriormente questionada no Supremo, a sua constitucionalidade, o próprio Gilmar Mendes, como ministro, teria que analisar o projeto que ele mesmo escreveu. Ou daquele jeito tipo Alexandre de Moraes, sabe? Que cruza, vai lá e cabeceia pro gol e outra hora é goleiro? Mesma coisa. Não que não tenha precedente, né, gente? Sem falar que essa defesa aguerrida do Gilmar ao sistema semipresidencialista é uma atividade política, algo que o juiz deveria se restringir, não fazer no Brasil. A atividade político-partidária é, inclusive, crime de responsabilidade de ministro do Supremo, punível com impeachment. Mas, como a Constituição não vale para os Supremos, deve ser Supremo por causa disso, né, gente? Tá, Supremo acima da Constituição. Como a Constituição não vale para os Supremos, Gilmar Mendes é um Supremo, ele não está nem um pouco preocupado com isso.
porque nada nunca acontece com ele. Só que aí está o pulo do gato. Simplesmente não existe nenhum processo pendente de julgamento no Supremo sobre presidencialismo. Nenhum. Zero. Nada. E aí? Gilmar mentiu, espalhou desinformação e fake news para avançar uma agenda pessoal política dele. Uma causa a qual ele é simpático. E aí os colegas do Gilmar foram para a CNN dizer o seguinte: semipresidencialismo não chegou ao STF. Gente, olha só que humilhação. Os colegas do Gilmar Mendes desmentindo ele, tendo que ir a público dar aquela checada, aquela nota da comunidade no Gilmar. Olha aí, ó, vou ler para vocês o trechinho aqui, ó. Mesmo com a vontade expressa do ministro Gilmar Mendes de analisar a constitucionalidade e a possibilidade de adoção de um regime semipresidencialista, não há no Supremo Tribunal Federal qualquer ação específica sobre o assunto neste momento, segundo apurou a CNN junto a integrantes da corte. Meu caneco, Gilmar, por que você não se cala? Para de falar. Calado é um poeta, para de dar entrevista, para de falar fora dos autos é aqui, não é lá. Para de ficar antecipando julgamento sobre casos que estão no STF, para de falar de golpe, para de falar de culpa de Bolsonaro, para de falar de Lava Jato, para de atacar os agentes públicos que combateram a corrupção. Simplesmente para, por favor, ninguém te aguenta mais, nem mesmo os teus colegas do Supremo. Mas ele parou? Não parou. Gilmar dobrou a aposta e resolveu falar também da regulação das redes sociais. Nesse mesmo fórum empresarial chique lá de Zurique, na Suíça, Gilmar deu a seguinte declaração para o Correio Brasiliense. Ele disse, separei aqui, ó: estamos atrasados na regulação das redes. Foi o que ele disse aqui, defendendo que o Brasil tinha que buscar uma regulação. Ministro, regulação já existe e se chama Marco Civil da Internet, aprovado democraticamente pelo Congresso Nacional, depois de anos e anos de estudos e debates. O que não existe é a regulação que vocês, ministros do Supremo, querem. Ou seja, o que não existe é a censura que vocês querem impor. É isso que vocês querem, nada mais, nada menos. Mas eu concordo com você que está atrasado. Apenas não nisso. A gente está atrasado mesmo tendo uma Corte Suprema tão bananeira como essa, em que os ministros viajam para o exterior, bancados sabe-se lá por quem, sabe-se lá como, pode ser até alguém com processos aí no Supremo, para ficar falando em lugares chiques do mundo afora sobre o Brasil. Não deveriam nem falar, né, gente? Mas quando falam ainda fora do Brasil. As ações suas, Gilmar Mendes, são uma vergonha. É uma verdadeira realização da profecia do professor da USP, o Dalmo Dallari, que logo antes de Fernando Henrique Cardoso te indicar, disse palavras que iriam ficar para a história e arrepiar a alma de todos os brasileiros de tão verdade que elas são. Ele disse: Gilmar Mendes no Supremo é a degradação do Poder Judiciário. E agora eu quero ouvir a opinião de você que está aqui com a gente. Você concorda que Gilmar Mendes, calado, é um poeta? Conta aí pra gente nos comentários. Eu desejo a todos os patriotas um forte abraço nos 4 cantos do Brasil e no exterior. E até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar a todos ricamente.